Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos trazer um resumo da lição número 2 sobre a temática, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, que nós vamos comentar aqui durante esse terceiro trimestre. A lição número 1 nós já comentamos na semana passada sobre a igreja diante do espírito da Babilônia, e hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 2, que tem o título A Deturpação da Doutrina Bíblica do Pecado. Então, deturpação significa empregar erroneamente. Então, nós temos aqui a corrupção da doutrina bíblica do pecado em nossos dias. A leitura bíblica em classe, ela está em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso 20, onde o texto áudio dessa leitura é o versículo de número 20. E por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o nosso resumo aqui, o nosso propósito é comentar que a doutrina bíblica do pecado, ela tem sido corrompida em nossos dias, e nós vamos ver que isso é perigoso quando nós temos uma compreensão errada do que é o pecado. A palavra pecado, ela vem do hebraico chatá, que significa errar o alvo. Então, quando se fala errar o alvo, está se dizendo também que acertar o alvo errado. Então, nós vamos também encontrar a palavra grega para o pecado, amartia. Significa o quê? Um erro moral ou desvio moral. E quando nós definimos essas duas palavras, tanto chatá como amartia, dentro do contexto bíblico, nós vamos ver que a definição de pecado é uma transgressão a uma lei, a uma norma que Deus estabeleceu. Então, trata-se de uma desobediência ou uma rebelião à palavra que Deus estabeleceu. Deus, quando Deus cria todas as coisas, nós vamos ver que tudo que Deus criou, Ele chama de bom. Porém, o pecado, ele surge no mundo angélico. No princípio, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria o quê? Os anjos. Seres dotados de inteligência, de poder, de conhecimento. Porém, a arrogância, o orgulho de um dos anjos criados, o querubim, nós vamos ver que levou a transgredir a um princípio, porque ele quis ser igual a Deus e assentar acima do trono de Deus. Aí surge o quê? O pecado no mundo espiritual. E quando Deus cria o homem segundo a sua imagem e semelhança, o homem dotado de entendimento, tendo livre-arbítrio na sua inocência, o homem perfeito, nós vamos ver que o pecado ele surge pelo um ato de desobediência à palavra de Deus, pelo um ato de rebelião ao que Deus havia estabelecido.
Adão e Eva, que foram criados sem pecado, mas devido ao livre-arbítrio, eles escolheram o quê? Viverem uma vida da qual eles seriam o dono. Aquele que dirigia o que? Os seus passos. Então eles quiseram escolheram que uma vida fora daquilo que Deus havia estabelecido. Então esse pecado, essa transgressão de Adão, ela vai acompanhar todos os homens. Adão e Eva foram criados. Os demais homens, nós vamos ver que virão desse casal, serão gerados. Logo, nós temos o que? A universalidade do pecado. É o pecado de Adão, o pecado da queda, logo será transmitido a todos os seus descendentes. Então o homem ele já herda a natureza caída de Adão, essa natureza corrompida. E nós vamos ver que o homem só pode ser regenerado através da fé em Cristo. Aonde, através de um ato, de uma obra do Espírito Santo na vida do homem, o homem se torna o que? Uma nova criatura. Então o pecado de Adão vai trazer o que? Uma corrupção total. Tanto na questão mental, na questão moral e na questão espiritual, nós vamos ver que o homem ele foi afetado nessa transgressão. O qual a própria natureza acaba sendo afetada por essa desobediência, por essa transgressão à lei de Deus. Então, por causa da queda, todas as áreas do nosso ser foram corrompidas. A nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Logo, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não poderemos ser transformados. Então aqui nós vamos ver que nós vamos ter alguns cortes aqui, que eu estou com uma tosse muito constante. Então aqui a gente precisa aqui estar gravando, aqui tá cortando. Tentei gravar umas 4 vezes nessa semana aqui, tive dificuldade. Mas hoje, se der certo, eu vou conseguir concluir esse resumo. Então, sobre essa deturpação da doutrina bíblica do pecado, nós temos o que? Algumas teologias modernas. O nosso comentador aqui, ele cita 3. A teologia relacionada ao liberalismo teológico, teologia da libertação e teologia do pecado social. Então, a redenção do pecado, segundo eles, não está dentro do aspecto espiritual, mas sim de conjunto de medidas que precisa ser tomado dentro do contexto político, econômico, cultural, social. E isso vai melhorar a sociedade. E nós vamos ver que isso é um erro. Porque o que nós entendemos é que o problema do pecado está relacionado com o homem. Porque o homem, ele rouba independente de classe social. O homem prostitui independente de estrutura social. O homem, ele mata independente de estrutura social. Logo, a questão do pecado não está relacionado com a estrutura social. Está relacionado com o mal que existe dentro do homem. Porque o homem precisa o quê? Reconhecer que é um miserável pecador e se render a Deus, a sua graça, que é a obra de Cristo ali na cruz do Calvário para levar o homem a uma nova vida. Nós vamos ver que essa questão social ela é importante para todas as pessoas. Acabar com as injustiças, as desigualdades, né? A pobreza. Isso é coisa louvável. Nós vamos ver que isso tem que ser buscado. Mas isso não é o que causa o que? As pessoas a se corromperem. Então é uma teologia totalmente, né, deturpada.
Segundo, teologia da libertação. Essa teologia da libertação aqui, ela vai surgir com os que têm ideias socialistas, ideias comunistas. Entre eles nós temos Karl Marx, que são as lutas de classe. Segundo eles, o estudo teológico não é capaz de libertar o homem dos seus pecados. Mas o homem precisa ser liberto das desigualdades sociais, econômicas e culturais. Para ele, quando o homem alcança a emancipação do gênero, nós vamos ver que vai deixar de ter transgressão dentro do campo sexual. Traz aqui a transexualidade. Então, segundo eles aqui, se isso for aceito dentro da sociedade, o relacionamento entre homem com homem, mulher com mulher, logo não tem nenhuma falha, isso não é pecado. Então nós vamos ver que isso, meus irmãos, é uma doutrina corrompida. Porque o relacionamento sexual ele é entre homem e mulher. Então isso não tem nada de... Vamos dizer que o homem precisa se libertar. Porque eles falam que o pecado não está no relacionamento, está na mente do homem. Porque isso é algo normal. Então essa teologia da libertação vai levar a lutas de classe. Grupos LGBT, o feminismo, a questão de lutas pelo aborto e muitas outras coisas. Então essa teologia da libertação são pautas socialistas e progressistas, disfarçada de uma roupagem do evangelho, para perverter os valores morais do reino de Deus. Então nós vamos ver que isso é uma aberração. A teologia do pecado da libertação e teologia do pecado social. E nós temos o liberalismo, onde o liberalismo trabalha com a questão da liberdade, que o pecado ele é relativado, segundo eles, porque eu tenho a liberdade, logo aquilo que eu acho que é bom, que eu acho que é confortável, que eu acho que é prazeroso, isso não é pecado. Então nós vamos ver que isso é algo perigoso, porque Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então você é livre para fazer o que você bem quiser. Porém, nós vamos ver que tem muitas coisas que são o quê? Contrária à vontade de Deus, contrária a princípios, que pode ferir o quê? Até mesmo a moralidade e integralidade de uma outra pessoa. Então o liberalismo, ele coloca a revelação bíblica abaixo da razão. Então, segundo eles, a Bíblia ela não tem o que? Uma verdade absoluta. Então a verdade depende o quê? Da racionalidade de cada pessoa. Então logo eles trabalham contra a inspiração bíblica, porque a Bíblia é a inspiração divina. Ela é verdadeira, ela é infalível. Logo, aquilo que está escrito ali são verdades absolutas da qual eu devo viver e andar nelas. Então, segundo o liberalismo, que doutrinas elas precisam ser reinterpretadas, ser dado que um novo significado, porque ficou ultrapassado e logo nós vivemos o que é uma nova verdade, segundo eles, da qual as coisas antigas elas já não servem como de padrão. Então, com essas três deturpação doutrinária que nós temos aqui, nós temos o que? Uma crise ética e uma crise moral. Porque para eles, os valores que regulam, segundo eles, os valores que regulam a conduta de uma pessoa é denominado pela sua ética. Nós entendemos que a ética cristã, ela é uma ética
bíblica. O cristão, ele é guiado pela palavra de Deus. Não por uma regra de conduta determinada pelo racionalismo, pela razão do homem, onde o homem define o que é certo e o que é errado. Então, esse conceito deturpado do relativismo, resulta em falha de caráter moral. Por quê? Porque eles não seguem princípios bíblicos. Eles tentam reinventar a verdade bíblica. Então, dessa crise, aparecem várias ações de imoralidade sexual, com uso de droga, aborto, desonestidade. Nós temos a questão da imoralidade sexual no relacionamento entre solteiros, na questão do adultério, da prostituição, da aprovação do aborto, questão do divórcio. Então, o pecado, dentro dessas teorias modernas que nós vemos aqui, ele é tolerado, onde a família ela acaba sendo desconstruída e a santidade ela é negligenciada dentro dessa deturpação que é ensinada. Para eles, a vida ela não é sagrada. Então, a vida é um princípio que Deus estabeleceu. Deus deu a vida a todos os homens. Logo, a origem da vida é divina. E somente Deus tem o poder de tirar e dar a vida, não ao homem. E por Deus dar o quê? A vida ao homem, nós vamos ver que o homem precisa ter o cuidado com o seu corpo. Aonde nós entendemos que o corpo é templo do Espírito Santo. Logo, o corpo, alma e espírito devem serem ali administrados segundo a vontade de Deus. Mas dentro desse contexto, dessa deturpação, nós vamos ver que o slogan dessa teologia é a minha vida, o meu corpo, as minhas regras. E eu não preciso de um princípio divino para a minha vida, porque eu sigo esses princípios. Então nós vamos ver que essa doutrina bíblica relacionado à mudança de ênfase, onde o pecado não está no homem, mas está dentro de uma questão política, de uma questão social, nós vamos ver que isso leva ao enfraquecimento da responsabilidade moral das pessoas. Logo, as pessoas vão colocar a culpa dos seus erros no sistema, a culpa dos seus erros dentro de uma estrutura da qual ele vive. Mas nós entendemos que cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, de praticar o quê? Aquilo que é certo, aquilo que é bom. Então nós temos que sermos guiados pela verdade da revelação bíblica, que é imutável, é infalível. Nós entendemos que a vida ela é um dom de Deus. A sua palavra, ela é imutável, ela é infalível e ela é a revelação de Deus para nossas vidas, para que nós venhamos andar nela. Embora tenha surgido essa deturpação, essa corrupção da doutrina bíblica do pecado, nós não podemos sermos levados pelo relativismo, que as verdades de Deus são absolutas, e nem pelo liberalismo, aonde eu posso tudo.
porque nem tudo que eu posso me convém. Então eu não posso ser dominado por aquilo que eu acho, mas eu preciso ser guiado por aquilo que a palavra de Deus diz. E temos que tomar cuidado para não transferir as nossas falhas ou nossos erros por causa de um sistema corrompido ou de estruturas que não acabam nos alcançando dentro do aspecto de uma sociedade em que tenha igualdade, fraternidade. Porque essas coisas não é elas que definem a minha vida. Porque eu posso viver num ambiente de injustiça e ser justo. Eu posso entrar num ambiente em que há desonestidade e ser honesto. Eu posso entrar num ambiente em que há mentira, mas eu falar a verdade. Então o que vai me definir não é as estruturas, mas é aquilo que eu sou. Aquilo que a palavra de Deus diz. Então, aquilo que a palavra de Deus diz, o que eu sou e o que eu preciso fazer é que eu tenho que estar praticando. E não posso repassar a culpa de eu ser desonesto, o exemplo, porque a política ela é desonesta. Embora a desonestidade, a injustiça, mas eu tenho que ser guiado pela palavra de Deus. Eu tenho que fazer a diferença. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa corrupção, para que nós também não venhamos ser corrompidos. Então que Deus te guarde, Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.